Você acorda todo dia com uma quantidade limitada de energia. Não estou falando de energia física, aquela que o café resolve. Estou falando de algo muito mais precioso. A energia mental. A capacidade de focar, de decidir, de criar, de agir com intenção. Essa energia que, quando bem direcionada, constrói impérios. Quando mal direcionada, te deixa exausto sem ter feito nada que realmente importa. E aqui está a verdade que ninguém quer encarar. A maioria das pessoas não perde energia por trabalhar demais. Perde energia por desperdiçar em coisas que nunca vão mudar nada, em batalhas que nunca deveriam ter sido travadas, em preocupações que nunca vão se materializar, em pessoas que nunca pediram para ser carregadas. Você já terminou um dia sentindo que trabalhou o tempo todo, mas não avançou nada? Que deu tudo de si, mas chegou à noite vazio, sem ter produzido nada que realmente importasse? Essa sensação tem um nome. Não é cansaço, é desperdício. A sociedade moderna criou uma cultura que glorifica a ocupação. Estar ocupado virou sinônimo de ser importante. Quanto mais reuniões você tem, mais e-mails responde, mais problemas resolve dos outros, mais parece que está contribuindo. Mas os estoicos enxergavam isso de uma forma completamente diferente. E o que eles viram vai mudar a maneira como você pensa sobre cada hora do seu dia. Marco Aurélio governava o maior império do mundo conhecido. Tinha mais responsabilidades, mais decisões, mais pressões do que qualquer pessoa que você já conheceu. E ainda assim, nas páginas de seu diário pessoal, ele não escrevia sobre o quanto estava ocupado. Escrevia sobre o quanto precisava ser seletivo, sobre quais batalhas mereciam sua energia e quais eram simplesmente ruído disfarçado de urgência. Epicteto, que não tinha praticamente nada, nem liberdade, nem posses, nem status, ensinava que a maior riqueza que um ser humano pode ter é saber exatamente onde colocar sua atenção. Porque atenção é poder, e poder desperdiçado é poder perdido para sempre. Hoje você vai descobrir exatamente onde está vazando sua energia mais preciosa. Não de forma vaga ou teórica, de forma específica, prática e imediata. Porque cada princípio que vou compartilhar com você foi testado por homens que enfrentaram pressões que a maioria de nós nunca vai conhecer. E todos chegaram à mesma conclusão. Energia bem direcionada é a diferença entre uma vida que constrói algo e uma vida que apenas reage. Isso não é mais uma palestra de produtividade. Não vou te dizer para acordar mais cedo ou fazer listas de tarefas. Isso é algo mais profundo. É sobre entender de onde vem seu poder real e parar de entregá-lo, gota a gota, para tudo que não merece nem uma gota sequer. Se isso ressoa com você, se você sente que tem dado tudo de si, mas os resultados não refletem esse esforço, escreve nos comentários agora. Minha energia é sagrada e eu escolho onde ela vai. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que está exausto sem saber o porquê. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada. E não pule nenhuma parte desse vídeo, porque cada princípio que você vai aprender hoje é um vazamento diferente que precisa ser fechado. Princípio 1. A energia que você gasta, tentando controlar o que não pode controlar. Pensa numa torneira com um pequeno vazamento. Um fiozinho de água que escorre constantemente, dia e noite, sem parar. Parece pouca coisa. Mas no fim do mês, você olha a conta d'água e não entende de onde veio tanto desperdício. É exatamente assim que funciona a energia que você gasta tentando controlar o que está fora do seu controle. Pensa na última semana. Quantas horas você passou preocupado com o que aquela pessoa pensa de você? Quantos minutos ruminando sobre uma conversa que já aconteceu e não pode ser desfeita? Quantas vezes você ficou ansioso com um resultado que ainda nem chegou, tentando mentalmente forçar as coisas a acontecerem de um jeito específico?
Cada um desses momentos é um fiozinho de água escorrendo, e somados, eles formam um desperdício colossal da sua capacidade mental. Epicteto viveu essa realidade de forma mais extrema do que qualquer um de nós jamais vai viver. Como escravo, literalmente nada estava sob seu controle. Não onde dormia, não o que comia, não o que fazia com seu tempo. E foi justamente nessa condição, absolutamente desprovida de controle externo, que ele desenvolveu o conceito que se tornaria o coração de toda a filosofia estoica. Ele chamava de a dicotomia do controle, e era simples assim. Existem duas categorias de coisas no mundo: as que dependem de você e as que não dependem. Suas opiniões, suas escolhas, suas ações, sua resposta às circunstâncias. Essas dependem de você. O comportamento dos outros, os resultados das suas ações, o que as pessoas pensam, o clima, o passado, o futuro. Essas não dependem de você. A sabedoria, dizia Epicteto, está em nunca confundir uma categoria com a outra. Parece óbvio quando você lê assim, mas pensa por um momento em como você realmente vive o seu dia. Você manda uma mensagem e fica verificando se a pessoa viu. Você faz uma apresentação e fica ansioso esperando o feedback. Você toma uma decisão e fica se questionando se foi a certa, enquanto o resultado ainda está se desdobrando. Você planeja algo com cuidado e fica tenso, tentando mentalmente forçar as variáveis a se alinharem. Tudo isso é energia investida no incontrolável. Pensa num maestro regendo uma orquestra. Seu trabalho é conduzir cada músico com precisão, interpretar a partitura, dar o ritmo certo, extrair o melhor de cada instrumento. Isso está sob seu controle. Mas se durante o concerto ele ficasse obcecado com o que o crítico de música na terceira fileira está pensando, se a plateia vai aplaudir de pé, se vai chover depois e isso vai afetar o humor das pessoas, ele perderia completamente o fio da regência. A performance que ele podia controlar seria arruinada pela preocupação com o que não podia. É isso que você faz quando desperdiça energia com o incontrolável. Arruína a performance que está sob seu comando por estar mentalmente em outro lugar. A prática estoica aqui é cirúrgica. Toda vez que você sentir ansiedade, preocupação ou frustração, pause e faça uma pergunta simples, mas devastadoramente eficiente. Isso está sob meu controle? Se a resposta for sim, haja. Concentre toda a sua energia ali. Se a resposta for não, solte conscientemente, não como resignação passiva, como uma decisão ativa de não desperdiçar o que é seu de mais valioso em algo que nunca foi seu para controlar. Marco Aurélio escrevia nas Meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa não é uma frase motivacional para colar na parede. É um diagnóstico preciso de onde a maioria das pessoas sangra energia todo dia sem perceber. Comece hoje. Pague atenção nos próximos dias a cada vez que sua mente se preocupar com algo. Pergunte: está sob meu controle? Você vai ficar surpreso com quantas vezes a resposta é não e com quanto espaço mental se abre quando você para de carregar o que nunca foi seu para carregar. Escreve nos comentários se isso ressoou. Eu foco no que posso controlar e libero o resto. Drene-se no princípio 2. A energia que você gasta com pessoas que drenam sem construir. Existe uma categoria de pessoas na sua vida que consome uma quantidade desproporcional da sua energia mental. Não porque elas façam algo dramaticamente errado, mas porque cada interação com elas te deixa levemente mais pesado, levemente mais cansado, levemente mais distante de quem você quer ser. Você conhece essas pessoas. Talvez seja o colega que sempre encontra um problema para cada solução. O familiar que transforma qualquer conversa num monólogo sobre suas próprias queixas.
O amigo que precisa de validação constante, mas nunca oferece nada em troca. A pessoa que, cada vez que você sai de uma conversa com ela, precisa de um tempo para se recuperar. Não estou falando de pessoas difíceis que merecem ser descartadas. Estou falando de algo mais sutil e mais poderoso, a quantidade de energia mental que você investe nessas interações antes, durante e depois. Você se prepara mentalmente antes de falar com certas pessoas. Você rumina sobre o que disse durante horas depois de uma conversa. Você carrega a preocupação com os problemas delas como se fossem seus. Você perde sono pensando em como consertar situações que não estão sob seu controle e que talvez nem sejam seu problema para consertar. Marco Aurélio governava um império onde estava cercado por pessoas que queriam algo dele o tempo todo. Políticos, generais, conselheiros, peticionários. E ainda assim, ele escrevia: não desperdice o tempo que te resta na terra pensando sobre outras pessoas, a não ser que isso envolva algum bem comum. Ele não estava sendo frio ou indiferente, estava sendo preciso, porque entendeu que a atenção é um recurso finito e que dar atenção ilimitada a todos é, na prática, não dar atenção suficiente a nada. Sêneca, um dos escritores estoicos mais prolíficos, era obcecado com o tema do tempo e da energia. Ele escrevia para um amigo: recapta-te a ti mesmo antes que o tempo se esgote. Era uma forma de dizer: pare de deixar que qualquer pessoa ou circunstância decida como você vai gastar seus recursos mais limitados. Pensa em dois profissionais que chegam ao trabalho toda manhã com a mesma quantidade de energia disponível. O primeiro passa o dia respondendo a cada demanda de cada colega, envolvido em cada drama do escritório, carregando as ansiedades de todos ao seu redor. No fim do dia, está completamente drenado, sem ter avançado nada nos projetos que realmente importam para seu crescimento. O segundo é seletivo. É gentil e presente nas interações que escolhe ter, mas tem clareza sobre quais conversas valem seu tempo e energia. Ele se importa com as pessoas ao seu redor, mas não se dissolve nos problemas delas. No fim do dia, avançou, construiu algo. Tem energia para a família, para o aprendizado, para o que importa. A diferença não é que o segundo é egoísta, é que ele entende que você não pode ajudar ninguém quando está vazio. Isso não é uma licença para se isolar ou para abandonar as pessoas que você ama quando elas precisam. É um convite para fazer uma avaliação honesta. Quem na sua vida deixa você mais cheio depois de cada encontro? E quem te deixa mais vazio? Isso não é julgamento moral. É uma observação objetiva de como sua energia se move. Os estoicos acreditavam que devemos amar as pessoas com sabedoria. Amar com sabedoria significa estar completamente presente e generoso nas relações que constroem e ter limites claros com as que apenas consomem. Não por frieza, mas por respeito ao que você tem de mais valioso para oferecer. A prática aqui começa com uma observação silenciosa durante uma semana. Depois de cada interação significativa, note: estou mais cheio ou mais vazio? Não para agir imediatamente, mas para começar a enxergar os padrões que estão drenando o que você tem de mais precioso. Com o tempo, você vai naturalmente começar a proteger sua energia de forma mais intencional. Não com agressividade, mas com uma clareza tranquila sobre o que você vai e o que não vai carregar. Skakun, princípio 3. A energia que você gasta. Revivendo o passado. Existe um lugar para onde a mente humana retorna compulsivamente, mesmo sabendo que não há nada para fazer lá. Um lugar que não pode ser mudado, corrigido ou melhorado por mais tempo que você passe nele. Um lugar que consome energia real do presente para alimentar algo que não existe mais. O passado. Não o passado que você visita brevemente para aprender uma lição e segue em frente.
O passado que você revisita repetidamente, revivendo conversas que poderiam ter sido diferentes, decisões que parecem ter sido erradas, momentos de humilhação ou perda que a mente insiste em reproduzir como se, desta vez, o resultado pudesse ser diferente. Quantas vezes você já passou horas, ou dias, ou semanas, revisitando mentalmente uma situação que já terminou? Uma discussão onde você poderia ter dito outra coisa, uma oportunidade que você deixou passar, um relacionamento que terminou de uma forma que ainda dói, uma escolha que te parece ter custado algo importante. Cada vez que você revisita esse passado sem a intenção consciente de extrair um aprendizado específico, está investindo energia real do seu presente em algo que não pode receber de volta nada em troca. É o pior negócio que a mente humana faz. E faz compulsivamente todos os dias, sem perceber. Marco Aurélio perdeu 5 filhos, enfrentou uma pandemia que matou milhões durante seu reinado. Foi traído por pessoas em quem confiava profundamente. Viveu com traumas que a maioria de nós nunca vai conhecer. E ainda assim, em suas meditações, não há uma única linha de ruminação sobre o passado. Há aprendizado, há reflexão, há honestidade brutal. Mas não há o desperdício de revisitar o que não pode ser mudado. Ele escrevia: confine-se ao momento presente. Não porque o passado não importa, mas porque o passado só é útil como professor, nunca como morada. Epicteto tinha uma forma ainda mais direta de expressar isso. Ele ensinava que sofremos não pelas coisas que aconteceram, mas pela nossa opinião sobre as coisas que aconteceram. O evento em si ficou para trás. O que continua presente e ativo é a narrativa que você construiu sobre ele e a energia que você continua alimentando essa narrativa. Pensa em 2 soldados que passaram pela mesma batalha difícil. O primeiro, anos depois, ainda acorda no meio da noite revivendo os momentos mais dolorosos. Ainda se pergunta o que poderia ter feito diferente. A batalha terminou, mas ela ainda está ativa na sua mente, consumindo recursos que deveriam estar sendo usados para construir o presente. O segundo passou pelo mesmo trauma. Sentiu a mesma dor, mas em algum momento fez uma escolha consciente de extrair o que aquela experiência tinha para ensinar, honrar a dificuldade do que passou e investir a energia que sobrou em quem ele está se tornando agora. A diferença não é que o segundo sentiu menos. A diferença é que ele aprendeu a fazer a pergunta que os estoicos consideravam a mais importante que você pode fazer sobre qualquer experiência difícil. O que isso me ensinou e o que farei diferente com o que aprendi? Quando você responde a essa pergunta honestamente, o passado cumpriu sua função. Ele se transforma de um peso que você carrega para um recurso que você usa. Isso não é sobre suprimir a dor ou fingir que certas experiências não foram difíceis. É sobre reconhecer que a dor tem uma função, aprender com ela e então, conscientemente, escolher não continuar pagando um custo presente por algo que já não pode ser modificado. A prática é simples, mas requer vigilância. Quando perceber que está ruminando sobre o passado, faça uma pausa e pergunte: estou aqui para aprender algo específico ou estou apenas revivendo? Se for para aprender, extraia a lição de forma deliberada e consciente. Se for apenas revivendo, redirecione sua atenção para o momento presente, não com violência mental, com gentileza e firmeza, como você redirecionaria uma criança que está num loop desnecessário. Com o tempo, esse redirecionamento se torna mais rápido, mais natural. E você vai perceber que tem muito mais energia disponível para o que está sendo construído agora. Escreve nos comentários: o passado me ensinou, o presente é onde eu vivo e construo. Ndranandis, princípio 4. A energia que você gasta se comparando com os outros.
Existe uma armadilha que a modernidade construiu com uma precisão devastadora e que os estoicos, mesmo sem redes sociais, já conheciam intimamente. A armadilha da comparação. Não a comparação saudável, que te inspira e te mostra o que é possível. A comparação que te paralisa, que te faz sentir que está para trás, que te convence de que o sucesso dos outros diminui o teu, que te rouba a satisfação de tudo o que você já construiu, porque sempre tem alguém que aparentemente construiu mais. Você provavelmente não precisa que eu descreva como isso se manifesta, porque já viveu. O colega que recebeu a promoção que você queria e de repente tudo o que você tem parece insuficiente. O conhecido nas redes sociais, postando a viagem dos sonhos enquanto você está mais um dia na mesma rotina. O amigo que parece ter encontrado a relação perfeita, o corpo ideal, o sucesso fácil. E cada uma dessas comparações, por menor que pareça, subtrai algo de você. Não é apenas o mau humor momentâneo, é a energia que vai para alimentar uma narrativa sobre o que você não tem, em vez de ser direcionada para construir o que você quer. Marco Aurélio era obcecado com essa questão. Como imperador, estava constantemente cercado por pessoas que queriam ser ele e por pessoas com as quais ele poderia se comparar. E ele escrevia para si mesmo repetidamente, como um lembrete que precisava ouvir. Quanto problema ele evita aquele que não olha para ver o que seu vizinho diz ou faz ou pensa, mas apenas para o que ele mesmo faz. Isso não era indiferença ao mundo. Era precisão sobre onde investir atenção. Sêneca via a comparação como uma das formas mais sofisticadas de autotortura que o ser humano inventou. Porque é voluntária, é constante e o alvo está sempre em movimento. Quando você alcança o que o outro tem, ele já tem algo novo. É uma corrida que nunca termina porque a linha de chegada nunca para de se mover. Pensa em dois artistas trabalhando no mesmo ateliê. O primeiro passa metade do tempo olhando para o trabalho do outro. Quando o outro pinta algo impressionante, ele sente sua própria tela diminuir. Quando ele pinta algo bom, mas o outro pinta algo ainda melhor, a satisfação é roubada antes mesmo de ser completamente saboreada. Ele nunca está plenamente no seu próprio trabalho, porque parte dele está sempre no trabalho do outro. O segundo artista tem um foco diferente. Ele se importa com o trabalho do colega, aprende com ele quando há algo a aprender, mas não permite que a trajetória alheia seja a régua com que mede sua própria. Sua única comparação relevante é com quem ele era ontem. E porque está plenamente no seu próprio trabalho, esse trabalho evolui de uma forma que a divisão de atenção nunca permitiria. Existe algo que os estoicos chamavam de viver segundo a natureza, e parte disso era entender que cada ser humano tem um caminho que é fundamentalmente seu. Não melhor nem pior que o do outro, apenas diferente. Incomparável não porque seja superior, mas porque as variáveis são completamente distintas. Você não sabe o que o outro pagou para estar onde está. Não sabe os atalhos que tomou, os compromissos que fez, o que sacrificou nos bastidores. A imagem que você vê é sempre editada, sempre fragmentada, sempre desprovida do custo real que não aparece na foto. E mais importante, você não sabe se o destino dele é o seu. Gastar energia querendo o que o outro tem pressupõe que você deveria querer o que o outro tem. E isso é uma suposição que raramente é examinada com honestidade. A prática aqui começa com uma pergunta que vai parecer simples, mas é profundamente reveladora. O que eu quero para minha vida quando ninguém mais está olhando? Não o que impressiona, não o que as pessoas admiram, não o que faz você parecer bem-sucedido nas redes sociais. O que genuinamente te satisfaz, o que faz você se sentir vivo. Quando você tem clareza sobre isso, a comparação perde muito de seu poder, porque você passa a ter uma régua interna que é muito mais relevante do que qualquer régua externa.
Lajos, princípio 5. A energia que você gasta na opinião alheia. Há uma frase que Epicteto repetia de tantas formas diferentes que fica claro que ele considerava esse um dos maiores ladrões de paz que existem: a preocupação com o que os outros pensam de você. Se alguém te contasse o que essa pessoa disse de você, ou o que aquela pessoa pensa de você, e isso te perturbasse, considera o quanto você ainda depende do julgamento alheio para sua própria paz. Pensa honestamente por um momento. Quantas das suas decisões cotidianas são moldadas, mesmo que inconscientemente, pela preocupação com o que outros vão pensar? O que você veste? O que você posta? O que você diz em uma reunião? O que você não diz em uma reunião? As oportunidades que você não persegue porque tem medo de parecer ridículo se não der certo. Os projetos que você não começa porque não quer ser julgado se fracassar. A opinião alheia é um dos maiores consumidores de energia que existem porque ela é invisível. Você não percebe que está gastando. Ela opera nos bastidores da sua tomada de decisão, filtrando suas escolhas, limitando suas ações, moldando quem você apresenta ao mundo. E o mais cruel é que a maioria das opiniões que você tanto teme nunca vão ser formadas. As pessoas estão ocupadas demais com suas próprias inseguranças para estar tão focadas em você quanto sua mente teme. Marco Aurélio tinha consciência aguçada sobre isso. Ele escrevia: recusa-te a ser ferido e não te sentirás ferido. Não te sentes ferido e não foste ferido. Ele entendia que o poder da opinião alheia sobre você é proporcional ao quanto você decide dar a ela. Sêneca era ainda mais direto. Ele questionava por que um homem livre entregaria as chaves da sua própria paz para estranhos, porque você se tornaria escravo da aprovação de pessoas que mal conhece, que mal vão se lembrar de você amanhã e cujas próprias vidas são governadas pelos mesmos medos que governam a sua. Pensa em duas pessoas que decidiram começar algo novo, um negócio, um projeto criativo, uma mudança de carreira. A primeira passa meses paralela pela preocupação com o que as pessoas vão achar. E se acharem que estou me aventurando acima da minha capacidade? E se fracassar e todo mundo souber? E se as pessoas rirem? Essa energia toda vai para antecipar julgamentos que talvez nunca aconteçam. E enquanto isso, nada é começado. A segunda pessoa também sente o medo do julgamento. Não é que ela seja insensível ou não se importe com o que pensam, mas ela fez uma escolha consciente de não permitir que esse medo seja o árbitro das suas decisões. Ela começa, ela erra, ela aprende, ela avança. E com o tempo, os resultados falam mais alto do que qualquer opinião jamais poderia. Os estoicos tinham um conceito que chamavam de indiferença preferida em relação à opinião alheia. Não era que a aprovação dos outros não fosse agradável. Era que a paz interior não estava condicionada a ela. Você prefere que as pessoas pensem bem de você? Claro, mas sua capacidade de agir, de criar, de crescer, não espera por essa aprovação. A prática começa com uma separação clara. O que eu acho que as pessoas vão pensar e o que elas provavelmente realmente pensam. Você vai descobrir com honestidade que a distância entre essas duas coisas é enorme e que a maior parte do julgamento que você teme existe muito mais na sua cabeça do que no mundo real. E então uma segunda pergunta: se eu soubesse com certeza que ninguém ia julgar, o que eu faria diferente amanhã? A resposta a essa pergunta é um mapa do quanto a opinião alheia está custando a sua vida. Escreve nos comentários: eu vivo para meus valores, não para a aprovação dos outros. E Pindam, do princípio 6, a energia que você gasta em discussões sem propósito. Marco Aurélio
Tinha uma frase que repetia como um mantra nos momentos em que estava tentado a se envolver em discussões que não levavam a lugar nenhum. Quanto problema evita aquele que não olha para o que o vizinho diz ou faz. Mas vamos além da sabedoria clássica por um momento e falemos de algo muito prático e cotidiano. Você já perdeu horas da sua vida, ou dias, ou semanas, envolvido em uma discussão que no fim não mudou nada? Uma briga que começou com algo pequeno e se transformou num campo de batalha, onde o objetivo original foi completamente esquecido. Um debate online que te deixou agitado por horas sem ter convencido ninguém de nada? Uma discussão com alguém que claramente não estava aberta a mudar de ideia, independentemente dos argumentos que você apresentasse? Toda essa energia foi real. Tempo real, foco real, emoção real. E foi para onde? Os estoicos faziam uma distinção precisa entre dois tipos de conflito. O conflito produtivo, onde existe uma discordância genuína que pode ser resolvida com diálogo honesto, onde ambas as partes estão abertas a mudar de posição se encontrarem argumentos melhores, e onde a resolução leva a algo mais sólido do que o que havia antes. E o conflito performático, onde nenhuma das partes está realmente ouvindo, onde o objetivo é vencer e não entender, onde a discussão não vai a lugar nenhum, porque ninguém quer que ela vá a lugar nenhum. A sabedoria está em saber distinguir um do outro antes de investir sua energia. Sêneca escrevia sobre isso com uma clareza que parece surpreendentemente moderna. Ele observava que a maioria das disputas humanas não é sobre descobrir a verdade. É sobre ego. É sobre provar que eu estou certo e você está errado. E em batalhas de ego, mesmo quando você ganha, você perde, porque gasta energia real numa vitória que não constrói nada. Pensa em duas pessoas que trabalham juntas e têm uma discordância sobre como abordar um projeto. A primeira entra na discussão com o objetivo de convencer o outro de que sua abordagem é superior. Está com os sentidos aguçados para detectar falhas no argumento alheio. Está na defensiva quando o outro aponta fraquezas na sua visão. A conversa se transforma numa batalha. No fim, talvez uma das abordagens vença. Mas ambos saem do encontro drenados, com o relacionamento levemente deteriorado, sem que nenhum dos dois tenha escutado o suficiente para extrair o melhor de ambas as perspectivas. A segunda entra na mesma discussão com uma intenção diferente. Quer entender a perspectiva do outro antes de defender a sua. Está genuinamente aberta a ser convencida se o argumento for melhor. E se não for, defende sua posição com clareza, mas sem combatividade. A conversa pode ou não chegar a um consenso, mas ambos saem com sua energia mais ou menos intacta e com o relacionamento fortalecido pelo respeito mútuo. A diferença de energia gasta entre essas duas abordagens é enorme. E ao longo de uma vida, acumula-se numa quantidade absurda de recursos mentais desperdiçados ou bem investidos. Os estoicos tinham também uma sabedoria específica sobre discussões com pessoas que não podem ser alcançadas pela razão. Epicteto era categórico. Não tente ensinar filosofia a quem não pediu para aprender. Não desperdice argumentos com quem não está aberto a considerá-los. Isso não é rendição, é precisão sobre onde seu esforço pode realmente fazer diferença. Existe uma frase que você precisa praticar dizer e que vai economizar quantidades enormes de energia ao longo da sua vida. Você pode ter razão, não como derrota, não como concordância real com o que foi dito, mas como uma forma de encerrar um loop que não está levando a nenhum lugar produtivo. Porque algumas discussões terminam não quando uma verdade é descoberta, mas quando alguém tem a sabedoria de não continuar alimentando o fogo. A prática aqui é simples.
Antes de entrar em qualquer discussão, pause por 3 segundos e pergunte: se eu ganhar essa discussão, o que muda de concreto? Se a resposta for nada ou quase nada, talvez a melhor alocação de energia seja não travar essa batalha. Nahu, princípio 7. A energia que você gasta, adiando o que importa. Aqui está um paradoxo que os estoicos entendiam com clareza. A maioria das pessoas não perde energia por fazer demais. Perde energia por não fazer o que sabe que deveria fazer e gastar recursos mentais enormes, justificando, racionalizando e carregando o peso desse adiamento. A procrastinação tem uma reputação de ser sobre preguiça, mas quase nunca é. É sobre medo. Medo de começar algo e descobrir que não é tão bom quanto imaginou. Medo de terminar e ser julgado. Medo de fracassar depois de ter investido tanto. Medo de que, quando você finalmente fizer, não seja suficientemente bom. Enquanto esse medo não é enfrentado, ele fica lá, não silenciosamente. Ele ocupa espaço mental constantemente. A tarefa não feita está sempre presente na periferia da sua consciência, criando um baixo nível contínuo de ansiedade que drena energia, mesmo quando você está fazendo outra coisa. Sêneca tinha uma visão sobre isso que é devastadoramente direta. Ele escrevia sobre pessoas que passam a vida inteira se preparando para viver. Adiam a vida para o futuro. Enquanto isso, a vida passa. E ele via isso não apenas como desperdício de tempo, mas como a forma mais sofisticada de autossabotagem, porque mantém a ilusão de que você está progredindo, que você está a ponto de começar, que o momento certo está logo ali. Marco Aurélio era um homem de ação disciplinada, e ele escrevia sobre isso não como uma qualidade que possuía naturalmente, mas como algo que precisava cultivar ativamente contra a tendência natural da mente de encontrar razões para não agir. Em nenhum lugar, um homem pode se retirar mais tranquilamente do que na sua própria alma. Mas ele usava essa paz interior não para adiar, mas para agir com mais clareza. Pensa em 2 pessoas com o mesmo sonho de escrever um livro. A primeira passa anos pensando sobre o livro, planejando, pesquisando, esperando ter mais tempo, mais conhecimento, mais inspiração, mais certeza de que o que tem a dizer merece ser dito. O livro existe perfeitamente em sua mente, onde nenhuma crítica pode alcançá-lo, e os anos passam. A segunda começa. O começo é imperfeito. A primeira versão não é o que ela imaginou. Há dias em que o que sai no papel parece fraco e inadequado, mas ela continua. E 2 anos depois, há um livro, imperfeito, como todo primeiro livro é, mas real, presente no mundo, capaz de alcançar alguém. O custo de energia da primeira pessoa, ao longo desses 2 anos, foi enorme. Ela carregou o peso do livro não escrito todos os dias. A segunda usou essa mesma energia para escrever. Os estoicos entendiam que a ação imperfeita no presente vale incomparavelmente mais do que a ação perfeita que nunca acontece. Porque a perfeição é uma ilusão que o medo usa como desculpa para manter o status quo. Epicteto era particularmente duro sobre isso. Ele ensinava que quem não age quando pode é quem mais sofre quando não pode mais. A janela de ação não fica aberta indefinidamente. O tempo passa de uma forma que não pode ser revertida. E cada dia de adiamento é um dia de custo sem retorno. A prática aqui começa com identificar a coisa que você mais está adiando, não a tarefa pequena, a coisa grande. Aquela que, quando você pensa nela, sente uma mistura de desejo e ansiedade ao mesmo tempo. Aquela que você sabe que importa, mas encontra 1000 razões para não começar hoje. E depois, a pergunta estoica por excelência: o que está sob meu controle aqui? Você não pode controlar o resultado. Não pode garantir que vai ser bom o suficiente, que vai ser recebido bem, que vai ter o impacto que espera. Mas pode controlar o primeiro passo,
o menor passo possível na direção certa. Hoje. Porque, como Marco Aurélio escrevia para si mesmo, como um lembrete que precisava ouvir repetidamente, você poderia sair da cama agora e fazer o trabalho que está esperando. Escreve nos comentários: eu ajo hoje. O momento perfeito não existe. O momento certo é agora. Daqui duas. Princípio 8. A energia que você gasta, resistindo à mudança. A vida muda. Isso não é uma possibilidade. É a única garantia absoluta que existe. As circunstâncias mudam. As pessoas mudam. Os planos mudam. O que hoje parece sólido e permanente está em constante movimento abaixo da superfície. E a quantidade de energia que você gasta resistindo a essa realidade imutável é proporcional ao seu sofrimento desnecessário. Pensa em todos os planos que você fez que não se concretizaram exatamente como você imaginou. O emprego que você queria que não veio. O relacionamento que terminou antes do que você queria. O projeto que foi na direção que você não esperava. A vida que parecia estar num curso certo e de repente mudou. Cada um desses momentos teve um custo. Parte desse custo era inevitável. A dor da perda, a frustração do redirecionamento, a incerteza do novo. Essa parte é humana e real. Mas existe outra parte, frequentemente maior, que é completamente desnecessária. A energia gasta em não aceitar o que já é. Marco Aurélio tinha um conceito para isso que chamava de seguir a natureza. Não no sentido de ir para a floresta e viver entre árvores. No sentido de entender que a mudança é a natureza fundamental da realidade e que resistir a ela é tão eficiente quanto tentar parar o mar com as mãos. Ele escrevia: a perda nada mais é do que mudança, e a mudança é o prazer da natureza. Isso não era otimismo forçado, era uma compreensão profunda de que tudo que existe está em transformação constante e que você pode ou fluir com essa transformação ou ser destruído pela sua resistência a ela. Epicteto, que perdeu mais do que a maioria poderia suportar ainda jovem, desenvolve essa ideia de forma ainda mais pessoal. Ele ensinava a seus alunos que quando algo que você valoriza sai de cena, seja uma pessoa, uma posição, uma circunstância, a pergunta não é por que isso mudou, mas o que farei com o que agora é. Heráclito, filósofo que influenciou profundamente o pensamento estoico, dizia que você não pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque o rio não é o mesmo rio. E você não é a mesma pessoa. Tudo flui, tudo muda, e a tentativa de congelar o que inevitavelmente vai se mover é a fonte de um sofrimento que é completamente auto-infligido. Pensa em duas pessoas que perderam um emprego que amavam de forma inesperada. A primeira passa meses em resistência. Não deveria ter acontecido. Foi injusto. Era o lugar onde eu deveria estar. Fica presa num loop de raiva e negação que consome toda a sua energia num momento em que precisaria estar construindo o próximo capítulo. Meses depois, ainda está no mesmo lugar emocionalmente, enquanto o mundo ao seu redor seguiu em frente. A segunda passa pelos estágios naturais do luto por aquela perda. Sente a dor real sem fingir que não é dor. Mas em algum ponto faz a pergunta estoica por excelência. Dado que isso é o que está sob meu controle agora, e começa a direcionar a energia que a outra ainda está gastando em resistência para construir o que vem a seguir. Frequentemente descobre, meses depois, que o desvio levou a algo que o caminho original nunca permitiria. Os estoicos não eram ingênuos sobre a dor da mudança. Eles não pregavam uma alegria forçada diante da perda. Marco Aurélio chorava seus filhos mortos. Sêneca escrevia sobre o luto com uma honestidade que ainda hoje move quem lê. Epicteto admitia a dificuldade das perdas que viveu. O que eles pregavam era diferente. Honrar a dor,
sentir completamente o que há para sentir e depois, quando o luto cumpriu sua função, não continuar pagando um custo presente por uma resistência que não pode mudar o que já mudou. A prática aqui começa com a pergunta que os estoicos faziam diante de qualquer mudança difícil. Dado que isso é verdade, o que está sob meu controle agora? Não amanhã. Não quando tiver processado completamente. Agora, com o que você tem, onde você está? Frequentemente, a resposta a essa pergunta é pequena. Às vezes, é apenas respirar e deixar o dia passar. Às vezes, é uma ação concreta. Mas fazer a pergunta já é o começo de redirecionar energia de resistência para a construção. Abreviadum, princípio 9. A energia que você gasta. Tentando ser quem não é esta é talvez a forma mais silenciosa e mais cara de desperdício de energia que existe. Porque acontece em câmera lenta, ao longo de anos, às vezes décadas. E o custo é visível não em dias ruins isolados, mas na sensação crônica de que algo fundamental está fora do lugar. Você provavelmente conhece pessoas que passam a vida inteira desempenhando um papel que não é o seu. Não de forma dramaticamente falsa, de formas sutis e cotidianas, seguindo uma carreira que os pais aprovavam, mas que nunca foi deles, mantendo uma imagem nas redes sociais que tem pouca relação com quem são quando ninguém está olhando, suprimindo opiniões, talentos ou traços de personalidade que não se encaixam no que o círculo social valoriza. E pode ser que uma dessas pessoas seja você. Os estoicos tinham um conceito que chamavam de viver de acordo com sua natureza. Não significava seguir cada impulso ou desejo sem discernimento. Significava algo mais profundo, entender quem você genuinamente é, quais são seus valores mais autênticos, para onde sua energia flui de forma natural e alinhar suas escolhas de vida com essa realidade. Marco Aurélio era imperador porque as circunstâncias o colocaram nessa posição. Mas em suas meditações, ele é constantemente um filósofo, um homem que queria, acima de tudo, entender como viver bem. E ele escrevia sobre a importância de não perder esse fio. Muito em breve você terá esquecido tudo. Muito em breve, tudo terá esquecido de você. Enquanto você vive, enquanto você pode, torne-se bom. Seu padrão de bondade era interno, não externo. Epicteto dizia que cada ser humano recebe um papel na peça da vida. Alguns papéis são grandiosos, outros são simples. A questão não é qual papel você recebe, mas se você o desempenha com integridade. E você só pode desempenhar com integridade o papel que genuinamente é o seu. Pensa na quantidade de energia que vai para sustentar uma versão de si mesmo que não é autêntica. É como usar uma fantasia o tempo todo. No começo parece emocionante, com o tempo fica pesada. Depois de anos, você esquece o que sente sem ela. E a energia que vai para sustentar a fantasia é energia que nunca vai para construir o que é realmente seu. Existe uma história sobre um escultor que, quando perguntado como criava suas obras, dizia que simplesmente removia tudo que não era a escultura. A autenticidade funciona de forma parecida. Não é sobre adicionar algo novo, é sobre remover o que não é genuinamente você. Essa remoção pode ser lenta e às vezes dolorosa. Pode significar decepcionar pessoas que construíram expectativas baseadas na versão performática de você. Pode significar recomeçar algo que estava no caminho errado. Pode significar admitir que certas escolhas foram feitas para outros, não para si mesmo. Mas cada pequeno passo em direção à autenticidade libera uma quantidade de energia que você não vai acreditar que estava gastando até sentir o que é não gastar mais. A prática aqui começa com uma pergunta que pode parecer simples, mas que poucas pessoas se fazem com honestidade real. Quem eu seria se não houvesse ninguém para impressionar? Não como um ideal inalcançável, como uma bússola, como um norte para o qual você pode ir se movendo, um grau por vez.
Temos. Princípio 10. A energia que você gasta. Ignorando o momento presente. Chegamos ao último e talvez mais fundamental desperdício de energia que os estoicos identificavam. E é também o mais sutil, porque acontece tão constantemente que a maioria das pessoas nem percebe que está acontecendo. Você está lendo isso agora. Mas onde está sua mente? Parte dela está aqui, processando estas palavras. Mas outra parte, se você for honesto, está em outra parte. Talvez no que precisa fazer mais tarde. Talvez em algo que aconteceu ontem que ainda não processou completamente. Talvez em uma conversa que precisa ter, um problema que precisa resolver, uma preocupação que está em espera, mas nunca completamente quieta. A mente humana tem uma tendência notável e altamente custosa de estar em qualquer lugar, exceto onde o corpo está. Pesquisas em psicologia moderna mostram que passamos, em média, quase metade do tempo acordados, pensando em algo diferente do que estamos fazendo no momento. E que, independente do que estamos fazendo, somos mais felizes quando nossa mente está presente do que quando está vagando. Os estoicos sabiam disso séculos antes de qualquer pesquisa. Marco Aurélio escrevia: confine-se ao momento presente. Sêneca construiu toda uma filosofia em torno da ideia de que o único tempo que realmente possuímos é o agora. O passado já se foi. O futuro não chegou. O presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. E o presente é também o único lugar onde você pode fazer alguma coisa. Toda a sua capacidade criativa, toda a sua habilidade de resolver problemas, todo o seu potencial de conexão com as pessoas ao seu redor, só está disponível quando você está completamente presente. Quando sua mente está dividida entre o agora e outros tempos e lugares, você opera com uma fração da sua capacidade real. Pensa numa conversa com alguém que você ama. Se você está fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar, processando a resposta que vai dar antes de terminar de ouvir, pensando no que precisa fazer depois, a conversa existe apenas em forma superficial. A conexão real que poderia acontecer ali não acontece. E a pessoa percebe, mesmo que não saiba nomear o que está faltando. Pensa no trabalho criativo que você faz, seja ele qual for. Quando você está completamente presente, em estado de fluxo, o que emerge tem uma qualidade diferente do que emerge quando sua atenção está fragmentada. A diferença não é de esforço, é de presença. Epicteto ensinava que a atenção é o mais fundamental de todos os recursos humanos, porque ela determina o que você vê, o que você pensa, o que você cria, quem você encontra. Uma mente dispersa vive em um mundo menor do que uma mente presente. Não porque o mundo mudou, porque a capacidade de percebê-lo mudou. A prática da presença não é sobre meditação formal, embora isso ajude. É sobre uma série de pequenas escolhas ao longo do dia. Quando estiver numa conversa, estar completamente nessa conversa. Quando estiver fazendo uma tarefa, estar completamente nessa tarefa. Quando estiver com as pessoas que você ama, estar completamente com elas. Toda vez que perceber que sua mente foi para outro lugar, sem julgamento e sem frustração, trazer de volta, como um músculo que você está treinando. No começo, você vai perceber que ela vai com frequência. Com o tempo, os períodos de presença vão se tornando mais longos, mais naturais, mais espontâneos. E o efeito acumulado disso ao longo do tempo é uma vida que foi realmente vivida, não assistida de longe enquanto a mente estava ocupada em outro lugar. Escreve nos comentários: eu estou presente, este momento é onde minha vida acontece. Fechamento. Marco Aurélio não tinha um aplicativo de gestão de tempo. Epicteto não tinha um sistema de produtividade. Sêneca não tinha nenhuma das ferramentas que nós temos disponíveis. Mas todos os três entendiam algo que a maioria das pessoas com todas essas ferramentas ainda não entende.
Energia bem direcionada é a diferença entre uma vida construída com intenção e uma vida que apenas reage ao que aparece. Você acabou de mapear 10 dos maiores vazamentos de energia que existem. Energia gasta com o incontrolável, com pessoas que drenam, com o passado que não pode ser mudado, com a comparação que não constrói nada, com a aprovação que nunca é suficiente, com discussões que não levam a lugar nenhum, com o adiamento do que realmente importa, com a resistência ao que já mudou, com a performance de quem você não é, e com a ausência do único momento onde a vida realmente acontece. Esses 10 vazamentos, somados, representam uma quantidade enorme de recursos que você está deixando escorrer todos os dias, sem perceber. Mas aqui está o que os estoicos nos ensinam, que é mais importante do que identificar os vazamentos. Você não precisa consertar todos ao mesmo tempo. Não é assim que a mudança real acontece. A mudança real acontece quando você escolhe apenas um. O que mais ressoa com você hoje, neste momento, e começa a trabalhar nele com consistência. Porque os estoicos também sabiam que a transformação não é um evento, é uma prática. Marco Aurélio escrevia em seu diário todos os dias. Não porque estava sempre alcançando a sabedoria que buscava, mas porque entendia que o trabalho de se tornar quem você quer ser é diário, constante e nunca completamente terminado. Você tem mais energia do que pensa. Só que parte dela está sendo desperdiçada em lugares que nunca vão te dar nada de volta. Feche os vazamentos, um por vez, e observe o que acontece quando essa energia começa a fluir para o que realmente importa. Se esse vídeo te ajudou, escreve nos comentários qual dos 10 princípios foi o mais impactante para você hoje. Não para mim, para você. Porque nomear o que ressoa é o primeiro passo para agir. Compartilha com alguém que você conhece que está exausto sem entender por quê. Talvez esse vídeo seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir agora. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada. Permaneça estoico, permaneça forte e permaneça aberto a milagres.